O pessoal que defende os bons valores não entende de economia. O pessoal falta de compreensão. E o pessoal que entende né? O Roxo é uma feliz exceção, mas tem muita gente que lida com o mundo financeiro, defende até a liberdade econômica, mas não tem bons valores. Ó, o Fabiano também comentou aqui, mandou um superchat, R$20. Gostaria que confirmassem uma informação. O judiciário brasileiro custa 300 bilhões de dólares? Eu não sei isso daí. 30 bilhões. 30 bilhões de dólares, E o americano 10 bilhões? É verdade, Cogos? Ou você não tem essa informação? É por aí. Essa é a proporção. Caraca, então é 3 vezes mais caro do que o americano. E isso porque o judiciário americano não é santo, não. Boa parte dos juízes lá também são corrompidos, comprados pelo Jorge Soros. Mas no caso brasileiro, entra um clientelismo ali de privilégio de classe que não tem paralelos no mundo. O fator lagosta no Brasil é impressionante. Isso é o que nós sabemos, porque aqui fala que custa 30 bilhões, é oficialmente isso. Agora, fora as coisas que vêm de fora. Igual você acha isso anual do judiciário brasileiro, 116 bilhões em 22. O GPT é fogo, né? Mas é isso, é 150 e tantos bilhões. Deve ser isso aí, 30 bilhões de dólares, uma coisa assim. É mais caro do que a família real inglesa. E agora, o que eles fizeram? Eles pegaram uma sala VIP em Congonhas, você viu? Eu vi, mas só que o judiciário é o trabalhista. É o Tribunal do Trabalho. Só que todos os magistrados vão poder usar essa sala VIP no aeroporto de Congonhas. Quem que tá pagando? A gente. Então, são regalias. E esses caras não podem mais andar na rua. Mas não então tinha sido só jatinho, alguma coisa assim? Pode ter sido. Pesquisei o dado aqui. O Poder Judiciário brasileiro custou 146 bilhões e 500 milhões em 2025, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Dividido por 5? 30 bi de dólar. 150 bi, é isso mesmo. É muito dinheiro, é um absurdo. 30 bi de dólares, 150 bi é o rombo. É o rombo que a gente teve em 2022, 2023. É o tamanho do rombo do Estado brasileiro hoje, é o tamanho do judiciário. Não, e você imagina também, tem uma outra estatística que eu vi há muito tempo, que 98% dos litígios ou é o Estado contra alguém, ou é um civil contra o outro por causa de alguma lei estatal. Então, se fosse só as relações naturais entre as pessoas, para evitar fraude, para evitar furto, os litígios iam ser menos de 2% do que são hoje. E a maioria deles poderia ser resolvido por câmaras privadas de arbitragem, que inclusive já está previsto em lei que existem no Brasil. Então, era para o judiciário custar quase nada para as pessoas. Até porque tem custas e uma série de coisas que não são baratas. E essas instâncias como o Supremo, por exemplo, acumulando muitos e muitos casos, entendeu? Um poder tremendo e acumulando cada vez mais, levam muitos anos para um processo terminar e parece que 98% da judicialização trabalhista é no Brasil. Do mundo. 90 e tantos por cento dos casos trabalhistas do mundo são no Brasil. O Brasil é o único lugar do mundo que tem tribunal trabalhista. Separado, né? Com outros princípios. Onde não vale a... Mas também hoje qualquer coisa, um cara xinga o outro e já fala assim, eu vou entrar na justiça. O benefício da dúvida não vale. Você acredita que no direito trabalhista não vale o benefício da dúvida? Louco. Por exemplo, um assassino, ele tem duplo pro réu. Quer dizer, se você não consegue provar que ele é um assassino, ele tem que ser absolvido. Agora, o patrão não. O patrão é tão demonizado no Brasil que ele não tem duplo pro réu. Vale a palavra do funcionário contra o patrão. Como é que você vai empreender num país desse? O patrão tem menos justiça do que um bandido, do que um ladrão. A palavra dele vale menos do que a palavra de um ladrão. Essa é a situação do Brasil hoje. Por isso que não tem incentivo pra você fazer a coisa certa. Tem incentivo pra você ser malandro. Que nem o cantor de funk lá, de novo, lá foi solto e... O Bolsonaro, quantos dias aí que ele tá preso sem nem... Não tem processo pra ele estar preso. O processo, ele não foi... Foi a live que ele fez, pô, não foi? Então, mas aquele processo lá, o Paulo e o Eduardo foram citados lá e ele não foi. Ele já era pra ele estar solto. E o cara tá preso. E o outro lá, o funkeiro, foi solto aí e idolatrado, né? Pela bandidagem, né? Eu vi o vídeo, homens, adultos gritando pro cara, eu te amo, eu te amo. Pro tal do cantor lá de funk, filho do traficante. Aqui, o judiciário americano, menos de 10 bilhões. Isso aí, 3 vezes mais. De dólares, É isso aí. 3 vezes mais. Então o brasileiro custa 3 vezes mais. E a solução que a gente veio falar sobre a solução do capitalismo e tudo mais, são as câmaras arbitrárias e são os escritórios de advocacia
que vão fazer acordos entre os clientes, entre os escritórios. Você não precisa do judiciário. Você paga um advogado, você paga um seguro jurídico de R$20 por mês, digamos, e você tem um representante. Entendeu? Se você fizer uma bobagem, o cara vai lá e vai procurar o teu representante, e os dois vão conversar e vão chegar num acordo. Não tem jeito. Essa é a única maneira. A mesma coisa vai servir para saúde, para educação, justiça, a parte administrativa. O Estado, ele deveria ter funções simbólicas. Hinos, bandeiras e, no máximo, isso. Entendeu? Aí funcionaria. Talvez zero. O Estado é complicado porque nós nunca vimos, mas... Quase nada de estados. Essa ideia do Estado como simplesmente ser a manifestação física dos símbolos culturais que unem a nação e mais nada, uma coisa cerimonial mesmo, é bem interessante. E qual seria o país ideal, Cogos, para um anarcocapitalista? Seria o Estado mínimo? Como funcionaria? Eu defendo o Estado zero se você tomar o Estado como sendo um monopólio da força. Eu sou contra os monopólios. Então eu defendo que haja livre concorrência e livre adesão às instituições de governança. E que as pessoas sejam livres para aderir ou desaderir a essa ou aquela instituição de justiça. Por exemplo, quando nós falamos em justiça, se você pega os sistemas jurídicos da Islândia medieval, da Irlanda medieval, eles formavam ali confrarias, os Althings, onde as pessoas se protegiam juridicamente, mas também tinham responsabilização do próprio Althing, grupos de 10, de 20 pessoas, sendo que se um deles cometesse algum delito, o próprio Althing entregava. E na área dele, se alguém que não fazia parte desse sistema fosse injuriado, eles também defendiam, porque estava em jogo a reputação. Então, quando está em jogo a reputação, a responsabilidade individual, as pessoas se esforçam para buscar um common ground de justiça. E a coisa entra em harmonia. Então, havia zero Estado no setor jurídico ali na Islândia medieval e na Irlanda medieval. Claro, os problemas dos vizinhos são resolvidos entre os vizinhos mesmo, porque você vai chamar um cara do Estado, uma amiga minha, a Mari, ela tem 13 filhos, eu acho que vocês já seguiram ela e o Carlão, o marido dela, são bem famosos na internet. 13 filhos? Ótimo. E aí eles... mais. São da Nossa Senhora do Brasil lá, e a Mari me mandou um WhatsApp outro dia, falou, Roxô, eu e minhas amigas aqui, a gente tá querendo pedir para uma lei que pudesse dar o direito pros pais ter direito à maternidade, tal. Eu falei, Mari, você quer pedir para um político aprovar uma lei para criar uma regulamentação entre a relação do seu marido e do empregador, do patrão dele? Você acha que vai dar certo? Você acha que é uma boa ideia? E a maioria da população tem essa ideia. Devia fazer uma lei para aquilo. Aqui, tal coisa devia ser proibido. Tal coisa não sei o quê. Então, a pessoa já é contra o Estado, mas ela tem esse hábito de dizer o que deveria ser proibido e o que não deveria. Um governante, um deputado não deveria tentar criar uma lei para criar relações entre você e o seu empregador. Exatamente. A família vem antes do Estado. Logo, o Estado não deve regular a família. E outra, ela não vê que ela está dando poder para o Estado, partindo da premissa de que o Estado vai fazer a vontade dela e não do woke feminista. Outra, ao regular a relação do marido dela com a empresa, vai ter menos riqueza, porque isso prejudica o empresário. Aumenta o custo. Se não prejudicasse o empresário, ele faria isso voluntariamente. E aí vai diminuir o quê? O encorajamento financeiro para ter filho. Então eu falo, o problema do Brasil é que o pessoal que defende os bons valores não entende de economia. O pessoal de compreensão. E o pessoal que entende né, o Roxo é uma feliz exceção, mas tem muita gente que lida com o mundo financeiro, defende até a liberdade econômica, mas não tem bons valores. Então tinha que juntar ou é os o dois. liberalismo ou valores. A gente tem que juntar as duas coisas. Por quê? Eu já falei isso várias vezes, o Cogos acho que concorda. A economia austríaca, ela só foi possível de ser desenvolvida naquele período, naquela época, porque trouxe uma base dos escolásticos e tal, e porque estava naquela sociedade austríaca daquela época. Tinha a liberdade e os valores morais, porque você ter o libertarianismo sem ter a lei natural junto, sem ter os valores do cristianismo junto, você cria pessoas que vendem os filhos. A liberdade total sem a lei natural gera o caos de fato. Então, só dá para você ter o libertarianismo se todo mundo tiver a mesma cultura e uma cultura de
princípios de lei natural, o ideal é o cristianismo. Obviamente, o ideal é o cristianismo. Por isso que essa história de fechar fronteira, tudo mais, é necessário. É necessário. Como é que um africano vai entrar na Europa e não vai querer os valores da Europa? A pessoa que entra no seu país, ela tem que aderir aos seus valores, à sua cultura, aí funciona. O Brasil é legal por causa disso, né? O cara vem da África, da Arábia, de onde for, 2, 3 anos depois, o cara é Flamengo, né? Não importa. O que precisa é aculturar esse cara. O Brasil é o lugar certo, mas a gente precisa aumentar a moralidade, aumentar o capital social.